Graça e a paz do Senhor Jesus, mais um devocional, a qual o Senhor tem nos dado palavras para nos encher, nos fortificar e assim possamos estar cada vez mais aprendendo da palavra do Senhor, amém? A palavra que o Senhor coloca no meu coração hoje se encontra no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra todas as árvores agradáveis à vista e boas para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos ler no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim no Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor deu forma à terra, a todo animal do campo e toda ave do céu, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. E o que o Senhor quer nos falar com esse texto? Nós conhecemos essa passagem, e essa passagem fala da criação do homem e da mulher e o jardim. O Senhor construiu toda a terra, e então ele faz o jardim, e ali ele então forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e ele se torna vivo. E então o Senhor o coloca no jardim e diz: olha, eu vou fazer brotar todas as árvores que são agradáveis aos olhos e boas para a comida. E também no meio do jardim eu vou colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas dessa você não pode comer, porque se comer, certamente morrerá. Então Deus, ele cria o homem e cria a mulher, e ele dá uma instrução para Adão e consecutivamente Eva. Então ele explica para eles: olha, vocês estão aqui no jardim, ele é seu, você pode fazer o que você quiser. Todos os bichos estão diante de você. O nome que você colocar, assim ele será chamado. Tá? Todas as árvores estão aí, lindas, agradáveis, boas para se alimentar. E você pode comer de todas elas, menos da árvore que eu coloquei no meio do jardim. Então o Senhor fala: Adão, olha, eu estou te dando uma ordem, eu estou te explicando. Então Deus dá uma instrução para Adão. E o que essa palavra vem nos dizer? Essa palavra, ela fala do pecado original, do pecado, aquele que hoje, é aquele que nos separou de Deus. É por causa deste pecado que a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós vemos que Adão, ele é criado por Deus, e de Adão nasce Eva, e ambos tinham livre acesso a Deus. A palavra vai dizer que eles conversavam com Deus. Deus
os visitavam no jardim para conversar. Então essa palavra vai nos falar sobre o pecado. Quais são as consequências do pecado? O que nós podemos fazer para prevenir o pecado? Então nós vemos que o Senhor cria os dois e o versículo fala assim, olha, os dois estavam nus e não tinham vergonha. Por quê? Porque eles não, a palavra diz que é a árvore do bem e do mal, é aquela que quando eles comessem eles morreriam, porque certamente os seus olhos seriam abertos e eles veriam, a malícia entraria nos seus olhos, no seu coração. Tanto que nós vemos que antes de comer do fruto, ambos eles viviam nus, mas não tinham vergonha uns dos outros. Então nós vemos que o Senhor ele dá uma ordem. E o primeiro ponto que eu vejo é que quando Deus dá uma ordem, Ele nos explica e nós desobedecemos, existem as consequências. Então o primeiro ponto é que o pecado ele começa por uma desobediência. Porque certamente a gente sabe que não pode fazer, mas mesmo assim faz. Então começa a partir da desobediência. Deus deu um simples comando para Adão. Falou assim, olha, você pode fazer de tudo. Sabe, o jardim é seu, os bichos é seu, você pode pôr o nome que você quiser, todas as árvores você pode comer, menos daquela que eu coloquei no meio. Então, entenda que Deus ele não deixa o homem escasso, ele não pune. Então, a obediência tem os benefícios, mas a desobediência leva à morte. Porque leva ao pecado, que o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então nós vemos que, olha, Adão, você me obedece? O jardim é seu. Você pode mandar em tudo, pode comer dos frutos, mas não coma da minha árvore. E aí nós vemos no capítulo 3, quando a serpente fala com Eva. E no capítulo 3 diz, no versículo 1, ora, a serpente era a mais astuta que todas os alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis para que não morrais. Então, ou seja, Deus falou, não é só não comer, não toque. Então você não pode tocar nela, não pode comer, não pode tocar naquela árvore, é a sua única proibição. Então Deus deixou uma orientação. Então Deus ele diz para mim e para você constantemente, Ele nos orienta através da sua palavra, através dos mandamentos, através da vida cristã. Ele nos orienta a viver uma vida de santidade, uma vida separada do pecado. Então assim como Adão e Eva, Deus hoje também ele nos orienta. E a decisão de obedecer ou desobedecer é minha e é sua. Então nós vemos que então a serpente indaga a Eva e ela diz, olha, o Deus falou que a gente não pode comer nem tocar, porque certamente morreríamos. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, e sabendo o bem e o mal. Então nós vemos que eles não tinham a noção do que era bem e mal, eles não tinham a noção do que era malícia, eles viviam em santificação. Eles não tinham pecado, eles não tinham a malícia, os olhos deles não viam. Adão via Eva nua e eles não tinham a malícia. Por quê? Porque os olhos estavam fechados para as coisas pecaminosas. Mas a partir do momento em que os olhos se abrem, então eles começam a ver as coisas, assim como diz a serpente, porque se comerdes, os seus olhos vão se abrir, então vocês vão conhecer o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E é árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido dele e o comeu ela. Então foram abertos os olhos de ambos
e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, então a serpente representa o inimigo, porque constantemente o inimigo ele fica ao derredor, ele lança as coisas, pode pecar, não dá nada, é só uma vezinha, ninguém vai ver. Não, isso não tem nada de mais. Quem falou que isso é pecado? Você pode fazer. Não, Deus te perdoa depois. E aí a orientação que Deus nos dá, muitas vezes a gente esquece a orientação e dá ouvido à voz do inimigo. Por isso que Deus sempre, o Jesus sempre fala para nós, vigiai e orai. Para que a gente não venha cair na tentação. Então eles estavam ali, Deus tinha dado a ordem. Ele falou, olha filho, me obedeça e você vai ter seus benefícios. Mas se me desobedecer, você morrerá. E aí o que acontece? Então Eva dá ouvido à serpente e desobedece a Deus. Ela toma do fruto, o come e também dá a seu marido, Adão. E ele também come. E aí a palavra diz que automaticamente os olhos foram abertos. E aí eles olharam um para o outro, se viram sem roupas e sentiram vergonha, porque os olhos então se abriram. E então a malícia entra. E então entra a vergonha. E aí a palavra diz que eles pegam folhas, cozinham e fazem aventais para esconder a sua nudez. E aí o versículo 8 diz, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Foque bem nesse versículo 11 que diz, quem te disse que estava nu? Comeste tu do fruto da árvore que eu te ordenei para não comer? Deus pergunta para Adão. Então Adão disse, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita será, mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e por comerás toda diante da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás a luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvido à tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e o pó te tornará. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que é o homem e como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, olha, seja, eles
desobedecem a Deus. E a desobediência, ela gera o pecado. E um ponto importante é que, às vezes, quando nós pecamos, nós queremos atribuir a culpa a alguém. Nós vemos que quando Deus pergunta a Adão, por que tu comeu do fruto? Ele diz, ora Deus, a mulher que você me deu o fruto para eu comer. Então ele quer transferir a culpa do seu pecado para Eva e para Deus. Deus que o deu à mulher e Eva que deu para ele a fruta. Então aí Deus chega para Eva, Eva, por que você comeu do fruto? E Eva diz, não, Senhor, a serpente me enganou. Ela veio e falou comigo e eu comi. Então muitas vezes, quando eu e você pecamos, nós queremos transferir a culpa do nosso pecado para alguém. Então um ponto importante que Deus quer nos dizer é, para nós nos arrependermos genuinamente, nós precisamos reconhecer que nós somos os pecadores. Eu desobedeci, eu errei. Eu tomei a decisão de desobedecer aquilo que Deus mandou eu não fazer. Eu tomei a decisão de mentir, de roubar, de enganar. Não foi por culpa de ninguém ou de uma circunstância, mas eu sim decidi pecar. E qual é a consequência do pecado? Então, a consequência para Adão e Eva. A consequência do pecado para Adão e Eva, então ela vai ter ali as dores do parto, né? Para poder conceber a criança. E Adão, e também a consequência para Eva, que ela será dominada por seu marido. Então essa é a consequência do pecado. E para Adão, antes ele tinha livremente tudo de comer no jardim, e agora para comer ele terá que trabalhar e com o suor do seu rosto para poder comer. Então nós vemos que olha a consequência. E o pior de tudo é que a consequência maior é que eles são expulsos do jardim. Ou seja, eles perderam o acesso que eles tinham a Deus. Antes eles andavam no jardim e Deus pairava pelo jardim e conversava com eles, os chamava pelo nome. Mas por causa do pecado, eles foram expulsos da presença de Deus. A conexão entre eles e Deus foi quebrada. Então o que nós precisamos entender é que quando eu peco, eu corto a conexão que eu tenho com Deus. E se eu permaneço no pecado, eu prolongo essa desconexão que eu tenho entre eu e Deus. Então, por muitos anos, o homem ele teve uma barreira que o impedia de acessar a Deus. Tanto que o povo no Antigo Testamento só poderia acessar a Deus através dos profetas. Então, se não tinha profeta, o povo não ouvia a voz de Deus. Nós vemos que quando o sacerdote Eli deixa o pecado entrar na sua casa, a palavra diz que por anos o povo ficou sem ouvir a voz de Deus. Até que se levantou Samuel. Então, nós vemos que por causa da desobediência, o pecado entra e os afasta de Deus. E todo pecado tem a sua consequência. Então nós vemos que o pecado ele se gera através da desobediência de uma orientação que foi dada. Então quando o pai e a mãe falam, filho, não faça isso, e o filho desobedece, vai lá e faz aquilo que é errado, então ele desobedeceu uma orientação de seu pai e da sua mãe. Então o principal de tudo, uma das coisas que faz com que o pecado entre na minha e na sua vida é a desobediência. O diabo usa isso para inserir o pecado na minha e na sua vida. Então, às vezes, Deus manda eu não fazer isso, não fazer aquilo, não entrar num relacionamento, não brigar com meu irmão, não adulterar, não falar palavrões, não ouvir música secular, não ter relacionamentos levianos, não me prostituir, não me drogar, não me alcoolizar e muitas outras coisas. Deus fala, não faça isso, filho. E aí eu desobedeço, porque eu deixei ouvir a voz do inimigo. Então um ponto importante é, nunca deixe de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. A serpente está ao derredor, o inimigo está ao derredor, constantemente jogando ali os seus dardos inflamados. E aí se eu não faço como Jesus me orienta, vigiar e orar para não cair em tentação, eu dou ouvido à serpente, desobedeço a Deus e caio em pecado.
Então que essa palavra, ela venha falar ao meu e seu coração nesse dia. Não desobedeça a palavra de Deus. Se Deus te ordenou algo, não desobedeça. Porque o salário do pecado, já diz, é a morte. Então que nós venhamos ser homens e mulheres obedientes à voz de Deus. Ouça a voz de Deus, o obedeça. E não só a Deus, mas obedeça a seu pai, sua mãe, obedeça a sua liderança, obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu chefe, obedeça aqueles que estão acima de você. Porque a obediência, ela gera bênção, mas a desobediência gera morte. Então que hoje você entenda que o pecado, ele não pode ser uma escolha. Eu não posso escolher pecar, o pecado não pode ser planejado. O pecado na minha e na sua vida, ele tem que ser um acidente. Porque nós nunca vamos deixar de pecar. Nós não somos super homens e super mulheres. Se nós realmente não vigiarmos e orarmos, nós acabamos pecando. Mas isso tem que ser um acidente, por eu não ter vigiado, por eu não ter orado, por eu estar fraco em algum momento, eu não vigiei e caí. Isso foi um acidente. Então é dessa forma, o pecado ele tem que ser um acidente que cada vez mais ele vai diminuindo. Ele não pode ser algo planejado. Que eu escuto a serpente falando, eu planejo, vou lá e desobedeço e faço. Então que hoje você entenda que Deus está te dando essa palavra para te dizer, filho, me obedeça. Porque quando você me obedece, eu te abençoo. Quando você me obedece, eu te dou vida. Quando você me obedece, as coisas vão fluir na sua vida. Mas se você me desobedecer, você vai colher morte. Então que você possa ficar com essa palavra. Não deixe a serpente falar ao teu ouvido. Não dê ouvido aos bochichos do inimigo. Ouça a voz de Deus, a orientação do Espírito Santo, o Consolador que está na tua vida. Obedeça a Ele. E grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Então que você venha dar um basta nos dardos de Satanás. Que a palavra venha te proteger dos dardos inflamados do maligno. Amém? Que essa palavra possa falar ao teu coração. Deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para que assim você seja avisado quando um vídeo novo sair. Nós temos devocionais, palavras abençoadas, nós temos a nossa série O Fruto do Espírito para que venha abençoar poderosamente a sua vida.